Nesse vídeo eu vou te mostrar essa planilha que está na sua tela, que é uma planilha de formação de preço. Ela vai te ajudar a pegar diversos materiais, você informa a quantidade de cada um desses materiais e no fim ela te dá o preço de venda. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Essa planilha ela é de uso extremamente simples. O seu trabalho é informar quais são os materiais que você vai utilizar para formar o seu produto, a quantidade de cada um deles e algumas outras informações, e a planilha vai te trazer aqui qual que é o preço de venda. Nesse exemplo eu estou fazendo um brigadeiro. Um brigadeiro que é um negócio que todo mundo já deve ter feito uma vez na vida e que leva sim em conta diversos ingredientes, que são os que estão aqui. Com base nesses ingredientes, a planilha faz toda a formação de preço. No entanto, para calcular o preço de venda, não deve-se levar em conta apenas os ingredientes. É preciso que você leve em conta também outros custos que estão no seu negócio que não vão compor o produto que você está vendendo. Aqui nesse caso, você está vendendo um brigadeiro, você poderia estar fazendo um outro produto, só que no caso do brigadeiro, você não vai repassar ao cliente só o custo ali do leite condensado, do chocolate, da manteiga e tudo mais. Existe no seu negócio outros custos que são chamados de fixos e variáveis, que precisam ser repassados ao cliente final de alguma forma. E você não precisa se preocupar com isso, porque a planilha faz isso. Sua única missão é vir aqui em cada uma das abas e fazer o preenchimento. Então, custos fixos. Você vem na aba de custos fixos e coloca aqueles custos que são fixos, que não vão variar de acordo com a quantidade de produtos que você vender ao longo do mês. Vendeu um produto, o custo fixo é 1. Vendeu 1000 produtos, o custo fixo é o mesmo. Eu estou falando do aluguel, eventualmente da sua loja, do IPTU, do condomínio, internet, energia, custo de pessoal, aqui vai estar o seu salário e o salário da sua equipe, mas não só o salário, eventuais encargos também. Você vai colocar todos os custos fixos aqui. Além do custo fixo, o nome do custo e o valor mensal, você vai inserir também o faturamento mensal. Quanto que você vende por mês. Por quê? Com isso, eu faço dentro da planilha o seguinte cruzamento. Eu falo, você tem um total de custo fixo que você está gastando e você ganha, você fatura 15 mil nesse exemplo. Eu tiro um percentual e toda venda eu repasso esse percentual aqui lá no seu preço de venda para que você tenha no fim do mês dinheiro suficiente para pagar o seu custo fixo sem impactar a sua lucratividade. Depois, nós temos os custos variáveis. Lembra do custo fixo que você vendeu um produto, o custo fixo é 1. Você vendeu 1000, o custo fixo é o mesmo? Não acontece aqui em custos variáveis. Custo variável em cada venda que você faz, ele morde um percentual do valor de venda. Então, por exemplo, eu estou falando de maquininha, de cartão, eu estou falando de impostos. Cada vez que você vende, por exemplo, R$100, vai ser sempre o mesmo percentual em cima daquele valor de venda. Lembra o nome do custo, coloque ele aqui na primeira coluna, lembra qual que é o percentual do faturamento que ele pega, coloca aqui na segunda coluna e com isso a planilha também vai repassar esses custos lá na sua formação de preços. Caso você tenha um custo que seja variável, ou seja, em cada venda que você faz, ele é variável, só que ele engrana, por exemplo, cada venda que eu faço, eu tenho um custo de R$3. Eu vendo um negócio aqui, aí eu tenho uma embalagem personalizada que me custa R$3. Eu quero repassar isso aqui lá na minha formação de preço. Esse é um custo variável, mas não é para essa aba. Aqui são só os percentuais. Esse outro você vai inserir na formação do produto, conforme eu vou te explicar adiante. E aí, para fechar a relação de informações que você vai colocar na planilha praticamente uma única vez e depois só vai atualizar caso altere, são os materiais. Então aqui eu estou usando aquele exemplo lá do brigadeiro que você tinha visto. Você tem o seu produto, que você está preocupado com a formação de preço, e aí você vai colocar os materiais aqui. Você percebe que é uma tabela bem simples, onde em cada linha eu tenho um material, e para cada material eu tenho 3 informações. O nome do produto, a quantidade referência e o valor referência. O que são cada uma dessas informações de quantidade, referência e valor referência? Vamos pegar o exemplo do leite. Então, nesse caso aqui, a pessoa que está fazendo o brigadeiro ou está fazendo o produto dela, ela vai precisar de leite.
E aí é muito pouco provável que ela compre isso a granel. Então, por exemplo, ela precisa de 320 ml para fazer a receita. E aí ela vai lá em um fornecedor e fala, me vê 320 ml de leite. É pouco provável que isso aconteça. O que vai acontecer aqui na vida real é a pessoa chegar no fornecedor, que às vezes é um mercado, é uma mercearia, algo do tipo, e ela encontra a medida padrão. Nesse caso, 1 litro, ou seja, 1000 ml, ela pagando, por exemplo, R$ 4,50. Aqui nessa aba você vai colocar exatamente essas informações. Quando eu falo valor referência, é a quanto você encontra o preço desse produto lá no supermercado que você vai comprar. E quantidade referência é quanto que vem desse produto aqui por esse preço. Então aqui claramente eu inseri 1000 ml de leite custa R$ 4,50. Do açúcar, 1000 gramas de açúcar custa R$ 3,00. Da manteiga, 200 gramas de manteiga custa R$ 8,00. Então, aqui você vai inserir sempre o nome do produto, a quantidade de referência e o valor referência. Existe uma unidade de medida que, por exemplo, no caso do leite, eu optei por inserir em ml ao invés de inserir em litro. Por quê? Na hora que eu for montar o meu produto, aqui na preço de venda com custo desconhecido, e eu for usar 395 ml de algum produto, por exemplo, o leite condensado que eu estou colocando aqui, é muito mais fácil eu colocar 395 ml do que colocar 0,395 litro. Então, pense sempre na quantidade que você usa, qual que é a melhor unidade de medida. Se é litro, se é ml, enfim, pense o que faz sentido e aí cadastre os materiais usando essa unidade de medida. No caso do leite, foi só um exemplo, mas é claro que você vai pensar nisso em cada produto que você colocar. Essas 3 abas que eu falei para você, custos fixos, variáveis e materiais, você vai mexer muito pouco. Só quando tiver uma mudança em uma dessas informações, você vai vir alterar. Então, por exemplo, mudou o preço do açúcar, mudou a quantidade que eu compro da manteiga, mudou um percentual aqui do imposto, mudou o valor do meu aluguel. Isso aqui você vai mudar muito pouco. O resto você vai trabalhar uma única vez no começo, quando você adquirir a planilha, e de resto você praticamente não vai mexer mais. Então, com isso, nós já estamos aptos a fazer a nossa formação de preço. Essa planilha é bastante completa. Então, olha só, nós vamos fazer o preço de venda com custo desconhecido, ou seja, você está formando um produto que é composto por diversos materiais e aí nós vamos chegar no preço de venda dele. Existe também aqui na planilha, que é bastante completa, como eu disse, a opção de você usar para revenda. Então, por exemplo, eu compro e vendo bonés. Eu já sei o meu custo do produto. Eu pago lá R$ 48,00 no boné e pago R$ 2,00 na embalagem, então dá R$ 50,00. Você vem aqui, coloca o nome do produto, coloca o custo total desse produto e a planilha já te fala o preço de venda, de forma muito simples. Agora, quando você não sabe, você precisa formar o custo antes de formar o preço, aí você vem aqui na custo desconhecido para que a planilha te traga aqui embaixo, qual que é o custo desse produto, que é a junção de diversos outros materiais que você tem. Então, nesse caso do nosso brigadeiro, o que nós temos? Aqui em nome do item, você vai inserir em cada célula qual que é o material que vai compor o seu produto. Todos eles. Você percebe que tem uma caixinha aqui. Nessa caixinha aparecem todos os materiais que você cadastrou. É só puxar. E aí, quando você seleciona, por exemplo, as informações lá de referência que você tinha cadastrado vão aparecer aqui. Na coluna da frente, em quantidade, você vai colocar quanto daquele material, daquele produto, vai nessa receita que você está montando. É 100, é 200, é 1000, é o quê? Só que não se esqueça, o que você colocar em quantidade aqui tem que conversar com a unidade que você colocou aqui. Lá no cadastro eu cadastrei em ml. Você não vai inserir a informação em litros, você vai inserir em ml. Então, por isso que é importante que você tente se lembrar, se possível, coloque uma colinha aqui. Esse aqui está em ml, esse aqui está em grama, esse aqui está em grama, esse aqui está em grama, esse aqui está em ml, esse aqui está em quantidade. Pronto. Em 5 segundos eu fiz o que você pode fazer para lembrar a unidade de medida. Outro cheque que você pode fazer é ver se o valor de custo aqui desse material dentro da sua receita está fazendo sentido. Às vezes você coloca um número e dá um número muito grande ou um número muito pequeno. Fique atento a isso. É normal você gastar R$ 8,00 de leite condensado num brigadeiro? É. Agora, se eu colocaria 0,395 em litro, por exemplo, daria 1 centavo. É normal? Não é, tá errado.
Então esse tipo de coisa, você que conhece do seu negócio muito melhor que eu, com certeza não vai deixar passar. Inseriu todos os itens e a quantidade deles, aqui embaixo, ó, a planilha te fala, ó, o seu custo para fazer essa receita é de R$ 14,45. Esse valor também aparece aqui, ó, em custo do produto. Já vou te falar aqui que é individual, já vou te falar aqui que é lote, mas aparece aqui no total do lote, R$ 14,45. Nós já formamos o custo, agora nós vamos formar o preço de venda. Só que para isso faltam duas informações. Primeiro, margem desejada. Qual que é o percentual de lucro que você quer ter em cima do valor de venda? Um pouco confuso de entender de primeira, mas eu vou te explicar. Se você vender produtos que totalizem R$100, estou falando aqui do brigadeiro, é claro que nesse momento você tem que pensar no seu negócio. Você foi lá e vendeu R$100 de brigadeiro, R$100. Se você precificou com uma margem de lucro de 30%, eu te garanto que você vai conseguir ter R$30 de lucro, pagando o custo fixo, pagando o custo variável e pagando o custo da mercadoria que você vendeu. Claro, a partir do momento que você coloca as informações corretas na planilha, matematicamente não tem erro, você vai garantir esse 30% de lucro. Então essa margem desejada é quanto por cento você vai ter de lucro, ou você deseja ter de lucro, depois que você realizar essa venda. Por fim, você tem que inserir a informação de esse lote produz. Às vezes quando você vai fazer, por exemplo, uma receita, você tem informações que você coloca aqui para montar uma receita que dá 5 produtos, por exemplo. Nesse caso aqui, às vezes eu estou fazendo uma mega receita de brigadeiro que vai dar para eu fazer 5 brigadeiros. Então eu venho aqui e coloco que esse lote produz 5 unidades para dividir todos esses custos em 5 e a partir daí sim formar o meu preço. E aí com essas informações nós finalizamos. O vídeo é um pouco longo porque eu tenho que te explicar todos os conceitos, mas para você usar vai ser extremamente simples, vai ser bem rápido, sem dificuldade nenhuma, sem compreensão nenhuma, sem precisar saber Excel ou precificação, você já vai ter essas informações aqui de forma muito simples. Aí eu te digo que o preço de venda é de R$ 10,84 para cada brigadeiro, nesse caso. Por quê? Você vai ter um percentual de custo fixo, de custo variável, uma margem, e aí eu vou multiplicar o seu custo por um valor que vai dar o preço de venda de R$ 10,84. E aí, como que eu sei que eu vou conseguir pagar meu custo fixo, meu custo variável, o custo da mercadoria e sobrar ainda um dinheirinho? Aqui ao lado, você acompanha o DRE do projeto. O que é isso? Você teve a formação de preço, R$ 10,84. Quanto cada custo vai tirar do seu bolso e vai abater esse R$ 10,84 que você vendeu? Olha só, maquininha e impostos, que são aqueles custos variáveis que você informou, cada um vai pegar exatamente o percentual que você colocou. Eles tiram aqui 5% e 4%, dá esse valor aqui em dinheiro, ao todo 0,98. Custos fixos vão te tirar nessa venda R$ 3,72, que é 34,3% do valor da venda. Por que 34,3%? É um número aleatório e fixo? Não. Esse número você informou aqui na planilha, indiretamente. Eu vi que o total de custo fixo que você tem é 34,3% do valor total da venda, então em cada venda que você faz vai estar precificado esse valor, para que no fim do mês, quando você vender aquele número que você disse que vende, você tenha exatamente o valor de custo fixo. Por isso que é importante você inserir um faturamento mensal que não seja descalibrado. Se você fatura 15 mil, não vai inserir 45 mil, porque a planilha vai calcular para 45 mil. Aí ele vai pedir menos de cada venda, um percentual bem menor. Então, por isso que é importante estar alinhado. Colocando as informações corretas, não tem erro. A planilha vai formar o seu preço com qualidade. Depois, o custo do produto, como nós vimos, né, o total da receita de R$ 14,45, aqui nesse caso, deu 5 unidades, então ele divide por 5, dá 2,89. O total de custos é de R$ 7,59, somando todos eles. Se você vende por R$ 10,84, e o seu total de custos é de R$ 7,59, te sobra, portanto, de margem de lucro R$ 3,25. Quando você divide por 10,84, é exatamente 30% do valor da venda. Então, você, antes de vender, você já forma um preço para que você tenha determinado lucro desejado. Isso é para cada venda individual, nesse caso, para cada brigadeiro. Mas você pode fazer para o lote. O que é para o lote? Para toda essa receita. Basicamente, eu multiplico todos os números por 5, e quando você terminar de vender essa receita, você já tem
R$ 16,26 de lucro e teve como faturamento R$ 54,21. Então, como eu te disse, essa planilha ela serve para fazer toda a formação de preço dos seus produtos. De uma forma muito simples, você cadastra algumas informações, muitas delas você só vai fazer uma vez na vida e só vai alterar caso tenha alguma alteração no valor, o que pode ser raro. Você vai colocar a sua receita aqui e depois vai estar tudo pronto. A formação de preço vai estar feita. Caso você tenha mais de um produto, você pode duplicar essa aba, ensino isso nos materiais quando você adquirir a planilha, e aí você vai ter dentro de um mesmo arquivo diversos produtos, mantendo a sua precificação de forma extremamente simples. Não precisa saber Excel, não precisa saber matemática, não precisa saber precificação. Você pode focar totalmente no seu negócio, procurando que ele seja um negócio rentável e garantir a precificação por meio dessa planilha extremamente simples de usar e que não vai te tomar o tempo para que você de fato consiga focar no seu negócio, como eu disse. Caso você tenha interesse, esse material está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter um material bastante robusto e inteligente, te ajudando em uma precificação, acima de tudo, segura, que vai te ajudar a ter muito mais segurança no seu negócio. Nós nos vemos por aí e até mais.